É uma crítica à ideia de que a empresa existe para dar lucro. Não, a empresa existe para dar lucro dentro de uma presença socialmente positiva, porque a empresa contribui para a sociedade. E quando a sociedade começa a deteriorar-se, as empresas vão junto para o esgoto, né? É o que, de alguma maneira, a gente vê no Brasil. E, além disso, um vínculo moral entre trabalhador e empresa. Eu digo isso porque, mesmo dentro dessa grande empresa, então você tinha modelos discordantes, modelos hegemônicos e modelos de resistência. Eu acho que dentro de todas as empresas tende a haver isso. De modo que o papel, por exemplo, do SESC, eu imagino, sendo de fora, que seria estimular essa discussão, deixar claro como é diferente você pensar em termos de mercado ou em termos de pessoa, porque isso, sem prejudicar o lucro da empresa, muda muito a qualidade da presença da empresa na sociedade e das pessoas dentro da empresa. Aqui eu vou falar de uma coisa que digamos, faz parte daqueles desafios. Porque isso que eu falei vale para praticamente todo o Ocidente, pelo menos. No entanto, o Brasil, eu insisto, é um país muito particular. Nós temos coisas muito boas que não existem em lugar nenhum do mundo. Não existe nenhum lugar do mundo com 180 milhões de pessoas falando uma só língua. Na verdade, no Brasil tem 100 e poucas línguas, porque se você contar as línguas indígenas, tem 100 e poucas línguas no Brasil. Mas o português é falado por todo mundo. Do Oiapoque ao Chuí, as pessoas se encontram e falam sem problema. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas não falam inglês. Na Rússia, são dezenas de línguas. Na China, que são países com a quantidade de pessoas que tem o Brasil, ou mais. Na China, você tem dezenas de línguas oficiais. Na Índia, a mesma coisa. Pessoas que moram a 50 quilômetros de distância se encontram e não se entendem. Na Índia, ou na China, na Rússia. Isso no Brasil não existe. É uma grande vantagem para a gente. Outra vantagem, nós não temos conflitos étnicos. Numa sociedade como a russa, você tem nacionalidades. Quem é tchetcheno odeia quem é russo. Quem é bielorrusso odeia quem é russo. Porque são 1000 anos, uns matando os outros. Nós não temos isso aqui no Brasil. No Brasil, ninguém é, como é nos Estados Unidos, afro-americano, ítalo-americano, germano-americano, irlandês-americano. No Brasil nós não temos isso. Não existe nipo-brasileiro, apesar de ter tanto descendente de japonês em São Paulo. Mas não ocorre a ninguém chamar, sei lá, o Shigeaki Ueki, que foi ministro, de nipo-brasileiro. Ele é brasileiro, ponto. Todos os descendentes de imigrantes na segunda geração já são brasileiros, se sentem brasileiros. Eu sempre digo o seguinte, no Brasil, eu não sei quais são os meus amigos judeus. Eu tenho muitos amigos judeus. Mas se perguntarem quantos e quem são eles, eu não sei responder. Eu vou ter que ver um por um. Fulano é judeu? É. Tem uns que eu esqueço completamente. E por quê? É porque não é importante na nossa vida social quem é judeu ou quem não é. Ou quem é árabe ou quem não é. Você sabe por causa do sobrenome. Mas você não entra no lugar e se sente meio esquisito porque você é judeu, porque você é árabe, ou porque você é descendente de italiano ou português. Não faz diferença. Isso é uma enorme vantagem da gente, que a gente ainda não aproveita bem. A gente não tem conflitos, ódios religiosos. Pense na Irlanda, um país que é do tamanho do estado do Rio, é dividido ao meio por causa de católicos e protestantes. Na Índia, é massacre de muçulmanos e hinduístas para lá e para cá. O islamismo radical, o fundamentalismo hoje em dia no mundo. No Brasil, nós não temos isso. Mesmo agora com o Líbano, daquele jeito, aqui no Saara, a coisa começou a esquentar um pouquinho e ficou logo morna depois. Por quê? Porque a nossa cultura não tem oxigênio para esses ódios religiosos, étnicos, etc. Então, isso é uma grande vantagem. Agora, já falei das vantagens, vamos falar das desvantagens e dos problemas que o Brasil tem também, sem nenhum paralelo no mundo. O Brasil tem uma combinação esquisitíssima de individualismo e hierarquia. Nós somos oficialmente individualistas, isto é, todos os brasileiros são iguais perante a lei. Todos têm direito pela Constituição, à escola, à casa, comida, educação, etc. Ninguém é melhor do que outro no Brasil. No entanto, o Brasil, na realidade social, é brutalmente hierárquico. O Brasil ainda vive nos tempos da escravidão. Nós ainda temos Casa Grande e Senzala. Só não tem esse nome, mas na realidade é isso que nós vivemos. E o pior é que na África do Sul acontecia isso também, o apartheid, né? Tinha lugar para brancos e não brancos, e não entrava.
né? Havia lugares públicos onde havia essa divisão. No Brasil, isso nunca houve. No entanto, nunca houve legalmente, mas do ponto de vista real, sempre houve. Ainda há, né? É uma notícia extraordinária que haja um negro no Supremo Tribunal Federal. É uma notícia extraordinária porque confronta uma realidade. Brancos e não brancos no Brasil são mais divididos do que na África do Sul hoje. Então, a hierarquia brutal produziu no Brasil essa coisa que só existe aqui, que é o jeitinho e é o você sabe com quem está falando. Essa expressão não existe em outras culturas. Existe em inglês, mas o sentido é o contrário. Em inglês existe essa expressão, who do you think you are? Quem você pensa que é? Mas ela é usada quando você tem alguém que se acha mais, numa fila, por exemplo, se chega um capitão ou um deputado, quiser furar a fila, ou um artista de cinema, quiser furar a fila, vai ter alguém, por causa do espírito individualista muito aguerrido, que vai usar a expressão. Quem você pensa que é? Fica no lugar de todo mundo. No Brasil, você sabe que quem está falando tem um sentido oposto. Não é o de trazer para a igualdade, é ao contrário, é de retirar da igualdade e estabelecer a hierarquia. Você sabe que quem está falando é a maneira de dizer, eu sou superior a você. Olha lá com quem você está falando, olha lá com quem você está se metendo. E isso é uma coisa que não é só feita, as carteiradas são feitas por todos nós. Todos nós. Não é só os outros. Nós incorporamos isso. Eu já dei aqui, eu acho, todo lugar que eu faço essa... Não sei se todo mundo aqui já ouviu essa historinha, mas como tem 3 pessoas que podem não ter ouvido, eu vou contar de novo, porque eu acho elucidativo, uma espécie de ritual de elaboração minha. Uma vez, no hospital da Lagoa, implantou-se a regra normalíssima de que para entrar no CTI, que qualquer médico tem acesso a qualquer hora do dia ou da noite, era exigido que o médico dissesse que era médico e provasse que era médico, simplesmente mostrando a carteirinha. Isso deveria ser a regra em todo hospital. No Brasil não é. Por quê? Por causa do você sabe com quem está falando. Você chega no elevador, o cabineiro diz, o senhor vai para onde? 4º andar, CTI. O senhor é médico? Sou. Ele não ousa dizer, por favor, o senhor pode mostrar a carteirinha? Porque ele sabe que a ira do médico vai chegar no diretor, que é amigo do médico, vai dar no mínimo uma repreensão, etc. Né? Ou como isso acontece com os guardas no meio da rua. Vai multar, o sujeito diz, sabe com quem está falando? Eu sou a mulher do deputado tal, do prefeito, papapá. Bom, então a gente vive criticando isso. Eu, inclusive, um belo dia eu cheguei no Hospital da Lagoa, sem saber dessa nova regra, e fui entrar no elevador e o cabineiro disse, para onde é que o senhor vai? 4º andar, CTI. Muito bem, o senhor poderia, por favor, mostrar a sua carteirinha? Aí eu dei exatamente essa paradinha. E na hora que eu dei a paradinha, eu fui me dando conta de por que eu estava dando a paradinha. É porque eu, a despeito da minha consciência, estava incomodado com alguma coisa. E eu fui, ao mesmo tempo, fazendo o gesto de pegar a carteirinha e mostrar para ele, e pensando comigo mesmo. Por que eu estava incomodado com isso? Era o racismo social entranhado em mim. Eu simplesmente não estava acostumado com a ideia de alguém que era uma espécie de subalterno social me pedir uma coisa que eu mesmo achava que devia ser feito. Era o hábito de ser tratado de baixo para cima que me fez, naquela hora que eu estava sendo tratado de igual para igual, sentir aquele incômodo que eu não pude negar. Eu seria um cínico se negasse para mim mesmo. Isso para dizer como essa questão da hierarquia, ela é brutalmente instalada na nossa consciência, na nossa cultura. E é um problema muito sério, porque a gente não consegue pensar os problemas sociais, a gente não consegue resolver esses problemas sociais se a gente não levar em conta essa contradição fundamental que nós vivemos. Dizendo de outra maneira, a gente precisa ainda acabar com a casa grande senzala. A gente precisa ainda criar uma cultura na qual todos os brasileiros se sintam no mesmo nível de cidadania. Na verdade, no Brasil, a gente tem, de fato, como diz o Hélio Gaspari, andar de cima e andar de baixo. Tem cidadão de primeira categoria e cidadão de segunda categoria.